Olá, este é o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você tem por finalidade aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, a convidada é a promotora de justiça Inês Tomé Poldi Tadei, do Grupo Especial de Trabalho de Implementação de Políticas de Saúde, o GETPOS. E vamos falar exatamente sobre a saúde capixaba na visão do Ministério Público. O que tem sido feito? Quais os principais entraves? Enfim, um panorama que vai interessar muito a você, cidadão. O MP com você de hoje recebe a promotora de justiça Inês Tomé Poldi Tadei. Doutora Inês, para que possamos esclarecer o nosso telespectador, o que o Ministério Público tem a ver com políticas de saúde? Olha, o Ministério Público, através da Constituição Federal, né, ele possui poderes, né, para fiscalizar essas políticas públicas de saúde. Em que sentido? As políticas, elas são ações, né, que são implementadas pelo poder público, no caso, na área da saúde. Quem que determina isso? É o governo federal, o governo estadual, todos eles, o governo municipal? Especificamente na área da saúde, essas ações elas são implementadas pelo gestor público da saúde, que no caso, nos municípios, o secretário municipal de saúde, no estado, o secretário de Estado da Saúde e no âmbito federal, o Ministério da Saúde, que é o ministro da Saúde. Né? E o que são exatamente essas políticas, só para a gente entender? Essas políticas, que significa essas políticas públicas de saúde? São ações que são planejadas para se colocar em execução que atenda à população, né? E de que forma que o Ministério Público entra nisso, doutora? Pois é, e em razão do nosso papel de fiscalização, né, de cuidado com os direitos das pessoas, né, que a saúde, a vida, a saúde é um dos direitos sociais garantidos constitucionalmente. Então, o Ministério Público, diante disso, ele tem um papel de fiscalização, né, de cobrança em relação à implementação dessas políticas de saúde, buscando garantir a vida e a saúde da população. E o Ministério Público faz essa atuação em todo o estado do Espírito Santo? É isso. O Ministério Público, no caso, o nosso Ministério Público do Estado, ele faz essa fiscalização, ele atua na área da saúde no âmbito do Estado do Espírito Santo. E hoje a gente tem as promotorias de justiça que se localizam nos municípios, então cada promotor atua em relação ao município de origem, né? E nós temos também criado no âmbito do Ministério Público um grupo especial de implementação das políticas públicas de saúde, que é o GETPOS, que ele nada mais é do que na sua composição ele é formado pelos promotores da Grande Vitória, né? E como é que atua o GETPOS? Ele distribui essas ações para os promotores? Como é que funciona isso? Não, o GETPOS, o papel dele é mais administrativo, porque o promotor natural, ele por sua vez, ele tem, né, a atribuição é do promotor natural, de até mesmo de tomar, como é que eu poderia te dizer? Só para esclarecer, o promotor natural é ele que toma que vai ditar o que vai ser feito. O promotor natural é aquele que está na promotoria. O promotor que está na promotoria. O GETPOS, ele atua administrativamente de forma a buscar elementos, né, até mesmo para ajudar esse promotor natural a tomar determinadas providências, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Agora, doutora, a gente vem acompanhando aí diariamente uma situação bastante crítica e problemática na saúde do país em geral, né? E aqui no Espírito Santo isso também não é diferente. Doutora, onde que estão esses gargalos, né? Porque existe uma verba já destinada previamente para a saúde, não é isso? Isso.
Essa verba, ela existe, né? Nós temos a que vem do Ministério da Saúde, nós temos a destinação que o próprio Estado ele já disponibiliza, e nós temos em relação aos municípios, só que o próprio município ele já disponibiliza para a saúde. Quanto que é isso, doutora, para a gente... Não, existe um mínimo, um percentual mínimo que tanto os municípios quanto o Estado eles são obrigados a aplicar. Né? Então, a nossa fiscalização também vai em cima da aplicação desse percentual mínimo, né? E é uma das exigências e cobranças que o Ministério Público faz. É possível, com essa verba, administrar a saúde no Espírito Santo? Olha, essa verba ela ainda é muito pouco significativa em relação a tantas demandas que hoje existem na saúde pública. Né? Era muito menor. Né? Hoje a gente tem um avanço, mas não adianta também o Estado e o município investir se não tiver também uma ajuda grande por parte do governo federal. Né? E tanto os estados quanto os municípios, eles reclamam muito disso, né? Desse valor que é destinado pelo Ministério da Saúde, né? Em relação aos estados, né? E aos municípios. A proporção, ela se equivale? Não. Não. No Estado do Espírito Santo, o Estado tem investido muito mais do que a própria União repassa, né? O valor que o Estado investe, hoje ele supera em muito o que a União repassa para o próprio Estado. E mesmo assim é insuficiente? E mesmo assim eu considero insuficiente, porque a gente vê a questão como é que se encontra a saúde, né? Agora, doutora, a verba ela é repassada, né? O problema aí é a administração dessa verba. Passa por isso também ou não? Também, é um dos problemas que a gente enfrenta, porque também não adianta só você ter o recurso sem ter uma boa administração. E essa administração, a gente pode pensar na questão da prevenção ou realmente a gente tem que pensar na questão do atendimento ou nas duas pontas? Olha, primeiramente na prevenção. Então, hoje a gente, toda essa problemática que a gente evidencia hoje nos jornais, né, de falta de leitos, né, de atendimento de alta complexidade, exames mais complexo, é em razão, principalmente, da falta de um atendimento preventivo. Né? Então, isso aí é um dos fatores que hoje geram esse aumento na demanda por leitos, tanto de UTI, de clínica médica, quanto em exames e consultas especializadas e de alta complexidade, até de média e alta complexidade. Né? Essa prevenção se daria pelo PSF? Passaria por onde? Essa prevenção, atualmente, ela foi descentralizada e ela está na mão dos municípios. Né? Os municípios, o papel deles é a atenção básica, que seria também dentre os itens, a prevenção. Né? E o Ministério Público também atua na fiscalização da execução disso? Principalmente na fiscalização de cobrar dos municípios uma implementação de políticas na área da atenção básica, que inclui a prevenção. E a gente tem bons exemplos disso, doutora? Ou a gente ainda é uma coisa que está engatinhando? Não, o que eu poderia falar? Nós não podemos falar que nós temos a melhor atenção básica, né? Nós não temos, e a gente sabe disso, tanto é que a gente vê que isso reflete até mesmo nessa quantidade de leitos que a gente vê todo dia noticiado nos jornais. Mas os municípios, eles têm buscado fazer o papel deles nessa implementação da atenção básica. É lógico que a gente vê precariedade nela, né? Tanto é que o papel do Ministério Público não é só cobrar, mas também estar ali para tentar ajudar o município, até mesmo para que ele possa enxergar o problema, porque muitos desses problemas, eles aparecem diariamente nas promotorias. É o cidadão que procura o Ministério Público reclamando de um atendimento, da falta de um atendimento, da falta de um medicamento. Então, assim, essas demandas que chegam, quando elas são comunicadas pelo Ministério Público ao Poder Público, né, no caso a Secretaria
municipal de saúde, isso ajuda o próprio gestor a também visualizar onde que está a demanda que ele necessita implementar, atuar mais para tentar minorar o problema da população local. Então, o Ministério Público não é só aquele órgão cobrador, ele cobra, mas ele também ajuda a chegar, a mostrar para o gestor aonde é que está faltando ação, onde que está faltando política ali para melhorar o atendimento, né, do cidadão. E o cidadão, por sua vez, é importante que ele denuncie, é importante que ele vá à promotoria, que ele fale o que está acontecendo em relação à saúde? Com certeza, é através dessa denúncia, através do cidadão que reclama, que clama pelos seus direitos, que nós, Ministério Público, conseguimos enxergar onde que a própria secretaria está falhando, onde que estão os problemas e até mesmo detectar os desvios que ocorrem, né, dos recursos, né? Agora, doutora, tomando por base essa questão dos desvios, o que pode ser feito em se detectando um desvio? O que o Ministério Público pode fazer? Pois é, detectando um desvio, a gente tem uma série de medidas a serem tomadas, né? É lógico que o desvio de uma verba, né, que envolve dinheiro público é mais grave porque enseja, inclusive, uma ação, né, de improbidade, e aí o Ministério Público, ele, diante daquela denúncia, das investigações e constatado o ato improbo, né, ele vai ter que tomar providências. No caso, seria a instauração de uma ação de improbidade administrativa contra aquelas pessoas que causaram prejuízo ao erário público. Né? E qual o caminho disso? E essa denúncia vai para o judiciário e o judiciário, na verdade, é quem decide se... Isso o início essa denúncia ela pode se dar por denúncia da própria população, do cidadão, de empresas que se sentirem prejudicadas, né? Que é o que ocorre, como através até de ação de iniciativa própria do Ministério Público, que a gente acaba fiscalizando, né? Na nossa atuação, uma delas é a gente acompanhar os diários oficiais, né? Então a gente acaba, de alguma forma, também detectando essas irregularidades. Então, diante de denúncia que vem da população, de pessoas que se sentiram prejudicadas e de própria iniciativa do Ministério Público, é instaurado no âmbito da promotoria um procedimento. Esse procedimento, ele colhe todas as informações, documentos e provas para se chegar a uma conclusão final. Pessoas são ouvidas, tanto os envolvidos quanto terceiras pessoas para prestar esclarecimentos, até que se forme o convencimento, onde o promotor ele poderá arquivar esse procedimento, poderá entender que ainda não é o momento do ajuizamento, que necessita de colher mais elementos até mesmo para a propositura de uma ação, ou a propositura da ação seria o fim dele, né? E esses casos, eles são comuns, doutora? Existe isso no Espírito Santo? É comum a gente ter esse tipo de ilícito aqui no Estado? É muito comum. É realmente muito triste. Eu vou pedir licença à promotora de justiça Inês Tomé Poldi Tadei e para os nossos telespectadores. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com essa entrevista. Vamos falar de leitos de UTI, de situação física dos hospitais e o que pode e deve ser feito para melhorar esse quadro grave em que se encontra a saúde capixaba. É um instante só. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para o cidadão capixaba. Hoje estamos recebendo a promotora de justiça Inês Tomé Poldi Tadei, do Grupo Especial de Trabalho de Implementação de Políticas de Saúde, o GETPOS.
Ela está aqui conosco nos estúdios da TV Assembleia. Doutora Inês, nós falamos no bloco anterior sobre a questão das verbas, né, essas verbas de aplicação na área de saúde. Agora, qual é o papel de cada nível? O que o governo federal deve fazer, o que o governo estadual e o município deve fazer em relação à saúde? Qual é a responsabilidade de cada um? Olha, em relação à responsabilidade na área da saúde, é importante esclarecer que o Estado do Espírito Santo, hoje, ele tem a gestão plena da saúde. O que é essa gestão plena da saúde? Essa gestão plena significa que o Estado do Espírito Santo, hoje, a tanta média quanto a alta complexidade na área da saúde, fica toda a cargo do Estado do Espírito Santo. E os municípios, hoje, eles ficaram com a atenção básica, salvo exceção de 1 ou 2 municípios que também acabaram pegando essa alta complexidade, assumindo a gestão plena, né? Que, por exemplo, nós temos o caso de Linhares. Então, salvo essas exceções, nós temos que o Estado do Espírito Santo, ele, dentro do seu papel, né, de descentralização das atribuições na área da saúde, ele é responsável pela gestão plena, que inclui a média e alta complexidade, e os municípios pela atenção básica, né, da saúde. Ou seja, nós temos o Estado cuidando dos hospitais, dos grandes hospitais, Isso. E os municípios cuidando das unidades, as unidades básicas de saúde. Numa síntese, a gente poderia, né, concluir nesse sentido que você colocou aí. E onde entra o governo federal? O governo federal, ele no repasse dessas verbas, né, até mesmo na questão da política das diretrizes para que isso aconteça. E né? também de manutenção desses hospitais? De repasse, né, para que os estados e os municípios possam atuar, né? Aí os estados e os municípios é que vão escolher onde utilizar essa verba, é isso? Isso, essa verba ela vem com o Estado em gestão plena, ela entra e o Estado, através dos planos de ação, né, ele direciona essa verba para onde ele acha que necessita de melhoria. E como o cidadão pode participar disso? Através dos conselhos de Isso, saúde? na saúde a gente tem os conselhos, tanto municipal quanto estadual da saúde, né, que é exatamente onde a população tem a participação ativa ali, onde ela discute, é uma forma de fiscalização. Também. Também. E também para direcionamento dessa verba? Também. Nesses conselhos a população ela opina, ela manifesta, porque ali são colocados esses planos, todos esses planos, essas ações de saúde que serão implementadas, elas passam pelo conselho. E ali é um momento onde esses representantes da sociedade, eles podem discutir com a secretaria até mesmo o local, a forma de atuação, onde deveria ou que deve ser destinada essas verbas. E né? quem pode participar dos conselhos? O conselho ele é composto tanto por representantes do próprio governo, né, como por representantes da sociedade, como entidades, né, organizadas, né, cada um tem o seu assento ali nesse conselho. Agora, doutora, voltando aí à questão dos leitos, né, a gente tem visto diariamente um problema aí da falta de leitos para internação. Inclusive o Ministério Público já tem uma ação a respeito disso. Como é que está essa situação, doutora? Olha, essa falta de leitos, ela já vem de longos anos, né? Então, diante das denúncias, né, de inúmeros procedimentos que tramitavam no órgão, né, no âmbito do Ministério Público, em 2007 foi proposta essa ação civil pública, que hoje ela está tramitando na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, né? E o objetivo dessa ação é exatamente a ampliação de leitos na rede pública, né? Tanto leito de UTI quanto os leitos clínicos, que abrange inclusive até a saúde mental, né? Então, e essa ação, ela aí desde 2007, né, que ela tramita. Uns 5 anos já. 5 anos. Então, e nesses 5 anos, o que o Ministério Público vem fazendo, mesmo sem ter o julgamento da ação?
com a propositura da ação, nós obtivemos junto à Justiça uma medida liminar que obriga o Estado a disponibilizar imediatamente aqueles pacientes com situação grave, né, com risco de vida, leitos de UTI e CTI. Certo. E aí, como que o cidadão deve proceder? Se ele necessita de um leito com urgência, o que ele deve fazer? Pois é, o cidadão, não é que ele não deve fazer, o cidadão, ele entra, né, na rede hospitalar do Estado, ou ele entra pelos prontos-socorros, pelos PAs, né, que a gente hoje utiliza o termo PA, que são os prontos atendimentos dos municípios, certo. E ali é solicitado um leito para ele, seja de UTI, de clínica médica, e isso é regulado pela Central de Regulação do Estado. Né? Essa central que é responsável por alocar esse paciente dentro da rede no local adequado para o tratamento dele. E isso tem funcionado, doutor? E aí o que acontece? Em razão da falta de leitos, né, até mesmo da rede privada, que o Estado não tendo na rede própria, ele é obrigado a comprar para poder incluir esse paciente no local, para colocar, né, o paciente no local adequado para tratar. O que acontece? Ele acaba tendo que comprar e muitas vezes também não tem nem para comprar. Ou então ele encontra dificuldades na compra desses leitos. Mas ele é obrigado em razão da liminar, e não só da liminar, como o dever dele de Estado de prestar toda assistência à população. E isso, o que acontece? A gente vê que chega no limite em que ele não tem como alocar determinados pacientes. E aí os pacientes eles vão até a porta do Ministério Público denunciar essa falta de leitos, né, que é uma constante. Então, em razão disso, o Ministério Público ele faz a comunicação desses casos que está havendo descumprimento para o Poder Judiciário em razão dessa ação civil pública, né? E mesmo com a comunicação, o Ministério Público também entra em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para tentar, junto com a Secretaria, uma solução imediata para o caso do paciente. Agora, doutora, a senhora disse que está faltando leito, inclusive no setor privado? Inclusive, os leitos do setor privado, eles também não são suficientes para atender tanto a demanda privada quanto a pública. Porque, faltando leito público, o Estado ele se vê obrigado a comprar na rede privada. E a rede privada, às vezes, ela não dá conta de atender tanto os dela, que são os privados, quanto o Estado, né? Quer dizer, a gente está numa situação bastante complicada. É uma situação que a gente vivencia, né? Mas, diante de todo esse quadro, nesse decorrer desses anos, nós não ficamos presos só na ação civil. Né? Nós estamos buscando, junto com a Secretaria, através de cobranças, reuniões, que ela implemente ações no sentido de abertura de novos leitos, construção de novos hospitais, ampliação de hospitais, né, na rede pública, até mesmo ampliar esses convênios que existem com os hospitais filantrópicos, e isso vem sendo feito. Né? Isso a gente também não pode negar que isso vem sendo feito, mas ainda é insuficiente para a demanda que a gente tem hoje no âmbito do Estado do Espírito Santo. Né? Agora, doutora, o GETPOS também é responsável pela fiscalização em relação à questão dos remédios, né, os medicamentos. Como é que está essa situação? Também está grave assim? Os medicamentos, eles também se incluem no âmbito da saúde, né, dentro do SUS. E a questão dos medicamentos, que é assistência farmacêutica, né, que nós denominamos, de que nós já tivemos, o Estado do Espírito Santo já passou por problemas muito graves em relação a medicamentos. Há bem pouco tempo, inclusive. Há bem pouco tempo, isso. Então, assim, a gente também não pode dizer que hoje a gente atende plenamente a população, que o Ministério Público não tem denúncias, não tem demanda nesse sentido. Mas a questão dos medicamentos, hoje, tanto os municípios quanto o Estado, eles já publicaram as suas listas, a listagem com medicamentos padronizados, né, que eles são obrigados a fornecer
esses medicamentos, e eles vêm cumprindo, né, com a fiscalização do Ministério Público, inclusive, eles vêm cumprindo. Tanto é que, no âmbito do Estado, o percentual hoje de atendimento em relação aos medicamentos padronizados, ele gira em torno de 98%. Então, o índice de cobertura no Estado desses medicamentos, ele é considerado muito satisfatório. Então, assim, as denúncias que chegam, elas são isoladas, são pontuais. e pontuais, e diante desses casos a gente tem conseguido também uma atuação rápida e imediata da própria secretaria para suprir essa questão em relação aos medicamentos. Agora, em relação aos medicamentos, nós temos também uma questão que ela também chega a prejudicar, que são os medicamentos não padronizados, né? Que são medicamentos receitados fora daquela listagem, ou até mesmo porque o paciente necessita de outro tipo de medicamento, né? Que não está dentro daquela lista. Não está dentro. E aí, doutora, o que acontece? O Estado ele vem respondendo positivamente nesse sentido, não de forma plenamente satisfatória, né? Mas ele vem respondendo de forma positiva, ele avalia toda os exames, né, os laudos médicos, né, e dependendo do caso, ele vem disponibilizando os medicamentos independente de ação, de propositura de ação. Agora, quando isso não é possível, aí acaba indo para o judiciário, né, sendo judicializado o pedido e o Estado acaba sendo obrigado a fornecer. Bom, doutora, a análise que a gente pode fazer é que o quadro da saúde no Brasil é grave, mas há esperança? Muita esperança. A gente tem aí, pelo plano, né, que foi apresentado pelo próprio Estado do Espírito Santo, a gente tem projetos aí de ampliação de hospitais, de construção de novos hospitais. Nós temos demandas, inclusive, dentro do âmbito do Ministério Público, que a gente está tratando com a Secretaria, até mesmo dessas questões de novas ampliações de hospitais, né? Também de novos hospitais a serem construídos. Então, assim, existem várias ações, várias frentes de trabalho que sinalizam no sentido de que isso vai ser uma realidade. Agora, nós sabemos que a saúde, ela não pode esperar, ela é imediata. Exato. Não é? Então, assim, a construção de um hospital, ela demanda um tempo muito grande. A abertura de um leito demanda um tempo muito grande. E então, enquanto isso não vai acontecendo, nós temos a população não para de crescer, a saúde não avisa a hora nem o dia que ela vai necessitar de um atendimento, né? Exato. Então, enquanto isso não acontece, nós temos que tentar, de alguma forma, minimizar a dor e o sofrimento da população, né? Porque diante de muitos anos, né? Porque o que nós visualizamos nesse período todo aí é que o crescimento da população não foi igual ao crescimento da saúde no Estado. E eu não falo só no Estado do Espírito Santo, a gente vê a nível federal, nacional, né, a nível de Brasil. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que a população ela está crescendo, né? Novas pesquisas são feitas, a medicina está evoluindo e nós não tivemos essa evolução no âmbito da saúde. Bom, nós agradecemos a presença da promotora de justiça Inês Tomé Poude Tadei, do Grupo Especial de Trabalho de Implementação de Políticas de Saúde, o GETPOS, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, aqui no programa MP com você. Nós nos despedimos, lembrando que você pode dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a TV Assembleia. Até o próximo programa.